Meu nome é Helder de Melo Moraes, eu sou de uma família humilde, mas minha formação sempre foi muito preocupada com a educação e também com a formação cristã. Eu saí de casa mais ou menos aos 17 para 18 anos e fui estudar e acabei vindo estudar na cidade de Campinas e fiz duas faculdades, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Criei um certo conhecimento de tudo e comecei a atender clientes. Eu atendi um cliente grande que o nome é Rigesa Papel, Celulose e Embalagens. E esse cliente era uma multinacional. E eles gostaram do meu trabalho como atendimento, me convidaram para trabalhar como vendedor lá. Uma empresa de respeito, um salário excelente. Quando eu ainda trabalhava nessa multinacional chamada Rigesa, eu fui efetivado na Unip. E na Unip eu fiquei 2 anos e ainda trabalhando na Rigesa. Neste momento, eu fiquei vários dias de uma semana fora um pouquinho do horário, mais cedo. E eu então recebi a visita de um aluno magro, alto, esguio, uma pessoa educada. Então ele me procurou dizendo que não poderia assistir às aulas às sextas-feiras, depois das 19 horas, porque ele era adventista do 7º dia e ele não poderia vir às aulas depois do pôr do sol da sexta-feira. Eu olhei no olho dele, vi muita sinceridade e dei a ele uns trabalhos para fazer academicamente. Eu falei, tá bom, eu entendo, vamos fazer o seguinte, você faz determinados trabalhos e levantamentos de artigos e livros, dei um endereço para ele na cidade onde ele poderia obter essas informações. E aí a gente se entendeu nesse sentido, ele entregou os trabalhos corretamente e cumpriu os créditos dessa disciplina e eu dei as presenças em compensação àquilo que ele fez. E assim ficamos resolvidos. O tempo passou, ele foi talvez para a profissão de publicitário também, não sei exatamente o que aconteceu na época. Eu também segui a minha vida e neste momento tinha uma oportunidade de eu fazer um mestrado com um período morando nos Estados Unidos. Eu estava trabalhando na multinacional e dando aula na Unip e tinha que tomar novamente uma decisão importante na minha vida. Então eu decidi ir para fazer essa disciplina, deixei o emprego, embora fosse bem remunerado, para ir em busca do meu objetivo. Depois desse tempo, eu voltei para o Brasil. E chegando aqui, eu fui convidado para ser coordenador da FACAMP, que é uma faculdade que fica dentro da Unicamp, que era o único do Brasil em publicidade e propaganda em período integral. Ainda como coordenador da FACAMP, nos últimos anos, eu resolvi fazer o doutorado. E um dia, numa sala da USP, um jovem senhor abre a porta e vem na minha direção e me pergunta, Helder, você lembra de mim? Eu falei, eu fui seu aluno na Unip, meu nome é Martin, não sei se você lembra. Ele, lembro, você era o aluno que não ia sexta-feira. Era o aluno adventista que eu havia conhecido há 22 anos atrás. E eu falei, você ainda é o coordenador na FACAMP? Ele falou, ainda sou, mas eu estou em transição, estou dando aulas na PUC Campinas, acho que mais uma instituição. Eu falei, eu tenho interesse de ter o seu currículo. E aí trocamos o cartão ali, eu me despedi, porque eu, na verdade, invadi uma aula que estava acontecendo em videoconferência e vim embora. Depois de algum tempo, eu fiz um contato com ele, convidei para que ele viesse ao UNASP e, enfim, ele veio. Em Engenheiro Coelho, eu vi um ambiente não só profissional, mas um ambiente de relacionamento que me chamou muita atenção. Ele gostou muito do UNASP, ele acabou mudando com a esposa e a filha, ele faz parte da nossa comunidade. E eu comecei a orar pelo professor Helder, no meu coração pensando, eu gostaria que ele aceitasse Jesus. Eu pedi a alguns colegas que estudassem a Bíblia com o professor Helder. O primeiro que deu uma série de estudos foi o Dr. Alan Novaes. Por mais aí de meio ano estudou a Bíblia. Mas aí nasceu o primeiro filhinho do professor Alan Novaes e houve um intervalo até que o professor Lucas Iglesias
deu um prosseguimento de estudos, e eu sempre orando. E quem assumiu a última sequência de estudos do professor Helder, de estudos bíblicos, foi o pastor Oséias Caldas Moura. Eu vim para o campus de Hortolândia e, de novo, me reencontrei. Eu vim para ensinar e acabei aprendendo muita coisa. Aprendendo com a postura dos alunos em relação a Deus, aprendendo com os gestores e, mais precisamente, com o amadurecimento daquele estudo bíblico que eu havia feito em Engenheiro Coelho. O NASP de Hortolândia me fez verdadeiramente encaminhar para uma decisão. Essa decisão, embora já estivesse madura e sido comentada na minha casa, ela não havia sido efetivada. E eu pedi para Deus, Deus, me mostra como isso pode acontecer de uma maneira que não se confunda nem com a amizade que eu formei nesse período e muito menos com a condição de trabalhar nesse local. Essa história culminou com o dia de formatura agora em dezembro, lá em Hortolândia. Era sexta-feira à noite, dia 13 de dezembro, e Hortolândia estava celebrando a ação de graças. E nós tivemos, entre outras falas, a fala do reitor. Isso aconteceu normalmente desde o momento que ele, de maneira imprevisível, conta essa história na versão dele. Ninguém imaginava que eu ia falar. Eu falei, aqui na mesa de professores tem um coordenador que há mais de 20 anos atrás foi generoso com um aluno, compreendeu a realidade de um aluno, estendeu bondade. E esse aluno era eu. E me chama para dar um abraço, porque essa lembrança fazia parte da história dele de uma maneira muito forte e muito importante. Quando terminou, do lado de fora, eu disse, eu queria falar com você um pouquinho, professor Helder. Ele falou, tá bom. A gente despediu, cumprimentou professores, alunos. E aí nós fomos para um jardim que tem em frente à igreja, uma lua maravilhosa no céu. E ele me falou assim, há muito tempo, há cerca de um ano e meio, eu estava imaginando te fazer esse convite. Só que eu tenho um constrangimento de fazer. Eu não queria constranger você, porque imagina você dizer não para o líder, para o reitor. Mas ao mesmo tempo eu não encontro paz de não fazer esse convite a você. Eu queria que ele não fosse misturado. Eu noto que você veio para o NASP, que você absorveu o cristianismo em última instância para a sua vida, que você tem uma conduta excepcional de moral, de fé, você é um defensor dos valores que eu acredito. E eu queria te dizer que eu gostaria muito de que você se batizasse. Eu disse a ele, Martin, essa situação já está decidida na minha vida e a resposta é sim, desde muito tempo atrás. Durante a minha vida, eu tomei várias decisões e eu entendia que, mesmo sendo guiado, era guiado pela intuição. E agora eu estou tomando uma decisão muito importante e eu percebo claramente que é o propósito de Deus. A história do professor Helder é uma história de resgate, é uma história de oportunidade, tanto para mim quanto para ele. E é a história do poder de Deus se manifestando aos seus filhos para conduzi-los à salvação.